ultimamente nada que não dê brasileiro. Olá, meus amigos, forte abraço, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui em mais uma live e hoje falamos sobre sexualidade. Gostaria que você ficasse conosco até o final desta live. Um tema muito interessante. Interessante para você, para todos nós, onde muitas pessoas têm dúvida acerca da sexualidade. Estamos aqui com a mãe de Josiane. Boa tarde, o senhor Alexandre Ferreira te chamou e também dirigente do Centro Espírita Marlene Chaves. Sejam todos bem-vindos nesse bate-papo aí bem interessante. Também hoje a psicóloga Vanessa estará aqui conosco também, desmembrando, né, Vanessa, acerca da sexualidade, as dúvidas que muitas pessoas possuem acerca deste tema tão polêmico e tão necessário, né, para todos nós. Boa tarde, meu nome é Vanessa Moreira, sou psicóloga mais de 20 anos, trabalho na clínica, trabalho com crianças, adolescentes, casais, trabalho com questões de justiça também, né? E hoje vamos falar um pouquinho de sexualidade, conhecer o adulto. Vanessa, se puder falar um pouquinho mais alto, eu acho. Tá ok. Né, para que as pessoas possam nos entender. Vanessa, poderia dar uma definição para nós sobre o que é sexualidade? Bom, sexualidade. O conceito geral de sexualidade está ligado ao sexo, né? Tanto ao sexo biológico quanto ao sexo praticamos, né? Transar. Mas a sexualidade ela vai além disso. Ela está ligada ao afeto, à intimidade, às escolhas no geral que cada indivíduo faz e como se relacionar. Da maneira que esse indivíduo vai escolher nas formas de amar, de sentir e de relacionamento pessoal mesmo, né? A sexualidade ela está ligada à questão da saúde, né, Vanessa? Ela não é algo à parte, né? Ela está ligada a essa questão da saúde. Diretamente ligada. A questão de saúde mental também, né? Saúde mental. E nós vamos estar falando sobre sexo, sobre gênero, sobre homossexualidade e energias que envolvem o ato sexual, questões de saúde. Josiane, sexualidade, também espiritualidade, essa conexão. Para mim, a sexualidade, na verdade, é uma troca de energia, né? Eu penso que é afinidades, é amor. Isso para mim é sexualidade. Sexualidade para a Josi, ela está, Vanessa, ligada à questão de amor, mas vamos conversar um pouco sobre isso. Sexualidade, amor, desejo, instinto, afinal de contas, o que é? Que muitas pessoas falam de sexualidade, falam de homossexualidade, e aí até existe uma diferença entre homossexualidade, mudança de homossexualismo, homossexualidade. Vamos conversar um pouco sobre isso? Na verdade, né, essa palavra homossexualismo, ela está muito ligada à questão da doença, né? Porque antigamente, não tão antigamente, mas um tempo, um pouquinho antes, não sabia exatamente o período, mas era tratado, né, pela ciência também, que o homossexualismo, tanto feminino quanto masculino, ele é uma doença, né, mental. Mas a gente sabe hoje que não é uma doença, né? Então essa raiz, esse termo homossexualismo virou homossexualidade. Por quê? Porque é uma escolha, né? É uma identificação, está ligado à identificação de gênero, uma orientação sexual do indivíduo. Você que nos acompanha em casa, eu quero deixar bem claro que esse tema é um tema que nós aqui da Casa Luz e Vida e também Marlene Chaves escolhemos, mas sem pretensão alguém de convencer a qualquer pessoa sobre os conceitos já obtidos na sua família, na sua casa ou sobre religião. Estamos comentando, estamos aqui falando sobre sexualidade do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da espiritualidade, né, Josi, para que não haja depois distorção, dizer que nós estamos defendendo isso ou aquilo. Não. Nós estamos comentando sobre um tema que é muito importante e que vale a pena ser conversado, porque muitas pessoas estão vivendo infelizes, né? Muitas pessoas estão vivendo com graves problemas, Vanessa, porque não conseguem se direcionar
né? Não conseguem se decidir muitas vezes. Você. Como é que é isso aí para ti lá na tua casa? Como é que é isso para ti na tua vida? Na verdade, na minha casa, né, eu acredito que em todas as casas religiosas isso não é um problema, porque não existe problema, né? Na verdade, para mim não existe, é uma roupagem, são essências que a pessoa traz com ela. Então a opção, a orientação, como dizem hoje em dia, né, da sexualidade, isso vai de cada um. É independente, né, da religião que tu segue e da cultura que tu vai levar. Na minha opinião, então eu acho que isso deveria ser um tema natural, não deveria nem ser tratado como debate, para começar, porque é natural, né? Nós vivemos uma sociedade onde existe um conceito, um pré-conceito, ou Vanessa, acerca desse tema que é bem polêmico e é tratado muitas vezes com tamanha violência, né? Onde as pessoas muitas vezes elas ficam tímidas, elas criam tabus, né? Elas vão se fechando acerca de algo que é importante porque também, segundo tu disse, envolve a questão da saúde mental. Né? E como é que isso no teu consultório, como é que chegam essas pessoas, geralmente no teu consultório, com essas dúvidas, com essas indecisões, como é que é essa questão de o corpo, né, o corpo masculino, mas às vezes o pensamento, a alma, como é que é isso? Como é que tu consegue destrinchar isso aí para algumas pessoas que não se vê com aquele sexo? Existe essa dúvida, existe esse problema na maioria das pessoas? Existe porque eu acho que vou fazer o bonequinho, né? Eu fiz um esqueminha que eu acho muito legal da gente pensar, né? Que a gente tem uma pessoa, né? E aí aqui a gente vai ter a cabeça, como se fosse o cérebrozinho, o coração, e aqui eu vou ter a questão de sexo biológico mesmo, tá? Eu trouxe isso aqui para a gente poder entender um pouquinho o que o Paulo quer entender quando chega, não só no consultório, né? Para a gente poder pensar. Então, quando a gente fala que o paciente chega e aí ele traz uma demanda, ou para qualquer pessoa, mas vou explicar em cima da tua pergunta, tá? Com a questão da identidade de gênero dele, tá? Né? Então, assim, a gente vai relacionar isso, a gente trabalha e tenta pensar de que a identidade de gênero, né, ela está ligada àquilo que a gente pensa, de como pensamos que somos. Eu, Vanessa, por exemplo, sou eu aqui a paciente, a pessoa, eu, Vanessa, sou mulher. Meu gênero é mulher, assim que eu sinto, feminino, né, da ordem feminina. Esta é a identificação da ordem do gênero, né. Então, o outro vai chegar lá e vai me dizer que é masculino, que é homem. É como a pessoa se enxerga, certo? Mas aí quando e aí essa pessoa então se identifica e vai buscar uma questão de orientação sexual, porque ela pode saber a identidade dela, mas ela pode não entender qual é a orientação sexual dela. Aí vem a pergunta que o Paulo coloca de chegar ao tabu, não saber o que está acontecendo comigo. Então, eu fiz o coraçãozinho para a gente poder entender que a orientação sexual, ela está ligada àquilo que a gente sente, né? Como eu me sinto? Como é que eu me sinto? Eu me sinto masculino, eu me sinto feminino. E aqui vai entrar a classificação que hoje temos de quê? De homossexual e homossexualidade, né? Que não é mais homossexual, o homossexualismo, homossexual, bissexual, né? E o heterossexual. Então aqui ela pode ter a identidade mulher, mas eu posso sim, na orientação, entender que a minha orientação sexual, eu gosto de mulher. Certo? E aí vamos falar ainda do sexo biológico, que este também não podemos deixar, porque aqui a gente vai falar, nós nascemos com sexo, que é meninos, meninas. Meninas têm o quê? Nós temos cromossomos dos dois lados quando nascemos. Quando nasce um menino, ele vai ter o quê? Ele vai ter os órgãos, né? Masculinos, testículos, o pênis. E uma mulher, uma menina, a vagina, isso é os ovários, o útero, né? A reprodução. Isso é um fato, gente. Né? A questão de sexo biológico é um fato, isso não se muda. O que existem são essas duas ordens, sim.
Tá, no caso, Vanessa, vamos dar um nome fictício para esse bonequinho aqui. Vamos dizer que esse bonequinho aqui, o nome dele é José. Certo. José, a mente dele, né? Eu gostaria que tu explicasse para a tua experiência, que é o José. Tá. Ele se vê homem, Sim. mas ele não sente, Não se sente homem. Homem. Ele não se sente masculino. tá? Independente do genital. O José, ele se vê homem, mas não sente ele como homem. Independente dele ter o órgão genital masculino. Genital ou não. Nascido assim. E isso não é patológico? Não, de maneira nenhuma. O fato de ele não se ver assim, como é que é isso para a ciência? Como eu te disse, antigamente era uma pessoa que não se enxergava, né? Que ela tinha um órgão. O José nasceu homem, mas ele tinha uma orientação sexual, né? Com homens, para a ciência antigamente, para a religião também, né? Sim. Sim, ele era doente. Não, mas isso não é doente. Hoje, Não, a visão isso não é um problema. já não é mais uma visão. Isso não é doente. E aí, meu amigo, você que está nos assistindo, talvez você tenha um filho, uma filha, que esteja passando, Josi, por crises devido a isso. Talvez, eu poderia dizer falta de identidade, eu poderia dizer isso. Não é falta, é uma crise, né? Uma crise, de identificação. De identificação. Daqui a pouco, Josi, a pessoa acha que é o diabo, né? O diabo que está ali atacando e contorcendo a questão racional da pessoa, mas ela se vê homem ou se vê mulher, mas não sente isso. E a partir daquilo que ela não sente, ela é atraída pelo igual daí, né? O José vai ser atraído por homem porque ele sente esse desejo por homem. Na tua religião, na tua cosmogonia, naquilo que tu veio aprendendo dentro da religião de matriz africana, como é que isso é recebido? Olha, na verdade já diz, né? Amai-vos uns aos outros, é bíblico, né? Assim como Deus vos ama. Isso para mim já diz tudo, né? Que é independente. E aí que entra a questão, né, Paulo, da pessoa se aceitar. É a aceitação. Né? Porque acredito eu que o Paulo, o José, vai parar no consultório de uma psicóloga por ele não entender, não se entender. E aí que entra as casas de religião e por isso tantos homossexuais dentro dos terreiros. Porque a casa de religião ela faz um acolhimento. Né? Ela vai acolher independente da opção sexual. Porque é independente. Para nós isso não quer dizer nada. Nada. A Josi até arrumou ali um versículo, se não me falha a memória, João 14, vai falar, amai-vos uns aos outros. É um mandamento, né? Então, muitas vezes, Josi, infelizmente, a gente vê líderes religiosos que vão bater com força sobre a questão da homossexualidade e, infelizmente, algumas pessoas acabam recebendo aquilo como verdade e elas não vão ter saúde mental, é um fato, né? Elas podem mascarar. Muitas vezes uma mãe que segue essa doutrina com rigor, ela vai enfrentar uma grande barreira de se aproximar de um filho, de dar um carinho para o filho, de amar esse filho, de receber essa filha, por uma questão que, na verdade, não tem tamanha importância, né? Por aquela pessoa que tu te afeiçoou, sendo homem ou sendo mulher, Vanessa. Mas essa dificuldade, ela é bem notória, acredito, dentro da psicologia, nos consultórios, tu deve ter evidenciado já isso. Tu pode compartilhar um pouquinho com a gente disso aí? Inclusive, agora me lembrei de uma coisa que acontecia muito, hoje até não. Mas antigamente, muitas pessoas tinham medo de se relacionar mesmo, por exemplo, se um homem, né? Das pessoas serem coagidas, assim, os amigos, quando descobriam que aquele rapaz era homossexual, tinham medo de pegar. Achavam que isso era contagioso. Exato, era contagioso, né? E tem muito, sim, consultórios, já aconteceu muito, no tratamento tanto masculino quanto feminino, as famílias não aceitarem, né? Famílias, alguns amigos também, até empregos que acontece. E as pessoas buscarem atendimento para poder enfrentar e se aceitar. Né? Porque quando ela não se aceita e não busca ajuda para isso, o que acontece, Paulo? Ela
essa pessoa, ela vive escondida, né? Ela não sabe quem ela é. Né? Ela vai passar uma vida assim. Na verdade, a gente vai estar pensando, né, o Vanessa e Josi, nessa questão de a pessoa ela perder a identidade, ela não conseguir ser feliz, ela mascarar, né, ela querer representar aquilo que ela não é. Isso aí é um preço muito, muito alto, né, a se pagar. E Josi, e as religiões, espiritualidade tem a ver com sexo? E como é que que essas religiões elas são importantes nesse desdobramento e que muitas infelizmente levam isso para um lado bem negativo, dizendo que a pessoa precisa se libertar, que a pessoa está sendo influenciada pelo mal. Vanessa, antes de chegar em ti, agora eu fiquei pensando assim, dentro da visão da ciência, tá? Eu cheguei numa determinada instituição religiosa, abri meu coração para aquele sacerdote, falei daquilo que eu sinto e ele me convenceu, tá, de que era o diabo, e eu resolvi aceitar aquilo. Mas esse bonequinho aí que tu mostrou para nós aí, ele vai mudar de acordo com aquilo que o pastor, ou o padre, ou o pai de santo, ou o guru, enfim, me persuadiu a acreditar, ou eu vou ter uma máscara e eu vou estar dizendo que estou liberto, mas no fundo aqui está em mim? Ele não vai mudar, Paulo, né? Porque ele é isso. Então ele não vai mudar a maneira que ele sente que vai acontecer. Essa máscara que tu diz, ele vai usar uma persona, né? Que a gente vai falar em psicologia. Ele vai adquirir um papel, né? Talvez uma vida toda, por um tempo. Ele não vai deixar de sentir a atração, o amor. Por mais que ele não vai falar. Não, ele vai dizer, tá amarrado, isso, não quero mais, né? Mas ele tá ali, né? Daquilo mas aí. ele não vai mudar. Isso não é uma questão de tomar um remédio, um sacerdote dizer, fazer um trabalho, né? Pode até ter, né? Gente que já procurou, eu até acredito. Mas não existe isso. Assim como eu também já recebi adolescentes, né? Que as mães disseram pra mim, olha, doutora, cura ele. Né? Não é assim, não tem que curar o teu filho. Então, mudança não vai haver. O que vai haver é ele se limitar com essa questão, né? Essa procura religiosa, mas mudança não vai ter. Isso vai ficar guardado, né? E em algum momento da vida dele, isso vai de novo voltar à tona. Josi, daí chega lá na terreira e diz assim, não, quero fazer um trabalho, né? Para resolver a situação do meu filho, da minha filha, né, que está passando por esse conflito. Qual seria a tua orientação para essa pessoa? Quebrar a crença limitante. Já aconteceu algo parecido? Não. Nunca aconteceu. Não. Porque na verdade, quando tem esse tipo de situação, é o terreiro que acorda. A terreira ela acaba acolhendo essa acolhe. pessoa, abraça essa pessoa, diz para essa pessoa que isso está dentro de uma normalidade. A gente pode pensar, né, que existem outras coisas que deveriam de ser debatidas com mais afinco, que deveriam ser tratadas com mais cuidados, do que simplesmente se importar com a escolha sexual das pessoas em pleno ano 23. Mas infelizmente cá nós estamos conversando sobre isso, porque ainda é um passo muito lento, ainda existe uma violência muito grande sobre as pessoas que optam por conviver com pessoas do mesmo sexo, seja na família, seja no sistema religioso, né? Como é que tu acha que a divindade, Deus, ele vê o homossexual, o Josi? Na verdade, como eu digo, né, para Deus não existe isso. A espiritualidade, ela não tem sexo. Eu não vejo assim. Ela não tem sexo. Na verdade, o sexo é uma roupagem. Nós gostaríamos que você que está nos assistindo pudesse compartilhar com a gente, mande a mensagem, compartilhe pelo Facebook, para que você também possa aí tirar as suas dúvidas com a psicóloga Vanessa. A Josi, ela fala sobre a questão de que Deus não vai estar preocupado com as opções sexuais, né? Nós sabemos as questões de reencarnação, né? E que nós vamos passando na vida vamos experimentando, ora encarna homem, ora encarna mulher, ora nós vamos cometendo alguns erros e que nós precisamos retornar para corrigir, né, esses erros, mas mesmo dentro desse pensamento de reencarnação também nós acreditamos
que o amor ele deva de prevalecer, o respeito ele deva de prevalecer, independente da questão da opção sexual, né? Ô Vanessa, não há como a gente hoje levar isso como algo negativo ou diabólico. Não. Né? Se a pessoa chega para ti ali no teu consultório, não sei se isso já aconteceu contigo tantas vezes, mas se a pessoa chega ali desesperada, se a pessoa chega ali dizendo que a família abandonou. Eu já ouvi alguns dizendo assim, eu preferia que meu filho fosse assassino, fosse ladrão, do que ser um homossexual. Né? Cultural, né? Porque como é que na Grécia isso se vivia tão bem, em Roma se vivia tão bem, no Egito Antigo se vivia tão bem, não se tinha essa preocupação com relação à questão da sexualidade, da forma como hoje nós nos preocupamos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe que na história, Grécia, Roma, Egito, né, não existia uma questão, não tinha esse preconceito, porque inclusive os homens, antes deles casarem, isso é histórico, os pais permitiam que eles pudessem desposar outros homens, outros rapazes, ter outras experiências para depois casar, né? Porque teriam filhos e tem que seguir a questão da ordem da família, né? Deixar herdeiro. E hoje isso é visto assim. Mas antigamente não tinha isso. Sempre existiu a homossexualidade, se a gente pensar na história. Historicamente. Sempre existiu. Sempre existiu. Em determinado momento, as pessoas faziam uma escolha. Né? Elas tinham experiência. Era natural. Era natural. Né? Mas em determinado tempo também nós sabemos que a questão também do direito, a Roma, começaram a ser impostas algumas regras, né, para a sociedade. Então isso é cultural também. Se nós formos pensar, tem uma força cultural muito grande. A gente vai falar de homossexuais, homossexualismo. Homossexualidade. Homossexualidade. Na verdade, até quando foi falado isso aí, para mim, homossexualismo e homossexualidade, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo também acham que é a mesma coisa. Mas eu acredito que pela força do ismo no final, e tudo que é ismo no final, tem a ideia de ser patológico, né? Então, de ser doença. Então, daí por isso muda para a homossexualidade. E tá aí a bissexualidade. Eu gosto de homem e gosto de mulher. E gosto de... Também agora, como é que é quando tira lá muito sexo? Fala aí, né? Transsexual, né? Daí é uma pansexualidade. Não é? Como é que, o que é o pan? O pan está ligado a várias coisas, né? É a nomenclatura. Gosta né? de pessoas. Exato. O pan gostam de... Olha só, Isso. pan gostam de pessoas. Independente de ser masculino ou feminino. Josi, me ajuda. Me ajuda porque a gente pensa que na nossa época, Vanessa, existia, né, o homem e mulher, o gay e o sapatão. Essa era a nomenclatura. Era isso que se dava na nossa época, aí você estava assistindo, era assim, né? Não tinha muito mimimi. Sim. Né? Hoje não, hoje existe uma série de coisas aí. Como é que funciona isso aí? Eu, na verdade, agora eu que vou te perguntar, né? Eu acredito que isso é uma falta de entendimento e é uma crença muito limitante. Né? Sim. Porque eu não consigo entender como as entidades religiosas conseguem colocar esse tabu. Eu gostaria de entender, porque isso não tem dentro das religiões de matriz africana. Isso não existe. Então eu gostaria até de te perguntar por que dentro do espiritismo hoje, né, tu é espírita, isso existe, esse preconceito? Que nas religiões católicas e universais, evangélicas, enfim, a gente sabe que existe, né? Até pode ter, mas não é declarado. Isso é visível. Isso é o que eu estou dizendo, é a sociedade. Aí para todo mundo ver. E no espiritismo? O espiritismo ele não vai ter esse preconceito. O espiritismo também vai abraçar, né, a todos que chegam nos centros espíritas, que vêm buscando ajuda. Há uma orientação, né, porque também a gente pensa na questão da reencarnação. Não existe esse preconceito dentro do espiritismo, né? É algo que vem
trabalhando. O Espiritismo vai fazer a pessoa trabalhar aquilo ali, se aceitar, entendeu? Que ela venha focar em outras coisas, porque isso nem é o mais importante, e focar muito na questão do amor. O Espiritismo vai falar muito sobre o amor, da união familiar, de não excluir aquela pessoa que tem essa opção sexual, porque não é algo que vem do coração, né? A ciência já provou que é algo que está aqui, ela se enxerga homem, ela se enxerga mulher, mas ela não sente isso, né? É algo que está na alma. Então, na verdade, é uma ignorância muito grande, né? Eu só chego a uma grande conclusão. É falta de conhecimento e falta de estudo. Porque gera muito sofrimento, né? Então eu digo, né, até mesmo para quem faz uma escolha hoje religiosa, uma vertente, tem que ser analisado. Porque tu não pode seguir uma religião aonde tu tem que omitir, né, as tuas sensações, a sensibilidade ou a tua orientação sexual. O que isso vai impedir na igreja, no batuque, na casa espírita, né? Eu acho assim que o pessoal que tem ainda essa crença limitante, esse preconceito, tem que estar preocupado com a sociedade, com aquilo que afeta, né? Por exemplo, a minha orientação sexual, o meu corpo é meu. Isso não diz respeito a ti, nem a ti. Sim. O que isso afeta a sociedade, né? Quanto feminicídio, homicídio, tráfico, por que não se preocupa com isso? Então aí tem uma crença limitante que a gente precisa, eu acredito que é por isso a junção e a união e apoio os batuqueiros, porque batuqueiro não tem preconceito, porque para nós independe. E é por isso, vou te responder, no cantor lá na frente, que dentro das casas de religião é grandioso os homens, né? A homossexualidade, na verdade. É por isso, porque nós não temos preconceito, sabe por quê? Porque para nós isso independe. Não diz nada. Eu não vejo como doença, na verdade. Daqui a pouco a gente vai estar entrevistando a Ana que vai compartilhar uma experiência que ela teve, mas daqui a pouco, você fique conosco porque a experiência da Ana, ela é muito interessante, tenho certeza que vai estar ajudando a muitas pessoas. Josiane, eu achei interessante a tua fala, eu achei muito humana a tua fala com relação a receber as pessoas dentro dos terreiros, né, independente da questão da opção sexual. Mas também existe um movimento LGBT, né, que a gente ouve falar aí, e Vanessa, nesse movimento LGBT, eu acredito até que tenha perdido um pouco o verdadeiro foco. Como é que tu vê esse movimento? Eu entendo, como psicóloga, que na verdade esse movimento só foi criado porque, como diz a Josi, né, não foi respeitado essa questão de escolha, né? Quando não há espaço para todo mundo, outras coisas são viáveis, né? Porque não há, eu como psicóloga, tá? Eu acredito em trabalhar com gente, com pessoas, independente de ser negra, branca, japonesa, índio, independente de gostar, ser homossexual, bissexual. As pessoas buscam, os grupos, eles se reforçam numa luta por poderem ser olhados, né? Porque criaram um problema, então vamos criar uma defesa. Exato, é isso, que não né? há necessidade. Então, o que eu te respondo assim, eu acho que agora está criado, né? Existe, porque aí tem as definições, que tu estava falando da questão do PAMPA, que aí, né? Até para eles, existe uma classificação, né? Até para todo mundo entender, acho que é isso também que é importante, que eles querem mostrar. Mas eu acho que não há necessidade. Eu acho que todos somos pessoas, todos podemos amar, todos podemos nos relacionar, sem precisar dizer, né, como diz a Josi, a quem eu quero, como eu quero, entendeu? Desde que todos podemos nos respeitar. Então, na verdade, o que a gente pensa é na questão, acima de tudo, o amor, o respeito, né, pela opção do outro. E entender definitivamente que não é uma doença, e tampouco um demônio, ou Josi, ou uma pombagira que está ali nele. Nenhum obsessor, né? Você que está nos assistindo, chega a ser ridículo, com todo respeito à palavra, Josi e Vanessa, a gente assistir muitas vezes, aí pelo TikTok, Instagram, no Facebook, pessoas postando, tá, que o fato de um homem, né, ser
homossexual, é de influência de uma pombagira, uma entidade, uma Maria Padilha, por exemplo, né? Ou que essa entidade ela tem um poder, um poder de mudar a opção sexual de uma pessoa. Além de ser uma intolerância, né, religiosa, Josi, eu queria que tu falasse, tu com a tua experiência, tu recebe um Exu, se não me engano, tranca-rua das almas. Em algum momento, por tu receber esse Exu tranca-rua das almas, tu sentiu influência dele na tua opção sexual? Não senti influência nenhuma. Na verdade, de novo, o espírito não tem sexo e o Exu, Maria Padilha, todos os guardiões são espíritos. Eles têm a energia masculina e a energia feminina. Nós sabemos que os semelhantes se atraem. E aí dá a resposta, né, dos preconceituosos, porque tanto o homossexual trabalhando com a pombagira, né? Porque a pombagira ela tem uma energia feminina. Então, aquele homossexual que tem lá o coração, né, atraído, então vai ligar as energias. Mais fácil. Mas, porém, isso não impacta em nada. Eu trabalho com Exu e eu sou mulher. Eu me sinto mulher. Meu coração... Te vê o sentimento. Exatamente. É. Então isso não quer dizer nada. A Já Josi bem. lá no boneco. Ué. Então a Josi tem a identidade de gênero mulher, feminina. A Josi tem ali no coraçãozinho a orientação sexual feminina, o sexo biológico feminino, mas ela recebe um Exu masculino. E Fica bem claro daí, né? é um E espírito, não né? muda nada na tua vida. Não muda nada. Então, meus amigos, vocês que nos assistem, aí tá a mãe de santo. Quantos anos, Josi, tem a mãe de santo? Eu sou mãe de santo desde os 21 anos. Então, desde os 20 anos, então já é 20 alguma coisa que tu é mãe de santo. Então, às vezes as pessoas ficam dizendo, o fulano está ali porque tem que tirar essa pombagira dele. Sabe? A ignorância dificulta tudo, Vanessa. A ignorância faz as pessoas viverem um lar de lama, de infelicidade. Quantas mães poderiam viver uma relação boa com os filhos se não tivessem esse preconceito? Né? Às vezes as mães vão lá te procurar, como tu disseste, vieram procurar, e quem se precisa tratar é ela. Ou o pai precisa se tratar. Família, né? A família precisa se tratar. E aí que entra a questão, Paulo, de expandir a consciência. Né? Expansão de consciência, até mesmo para os jovens, né, que estão aí com outras orientações sexuais, de ir atrás, ir além, mostrar para o pai, para a mãe, para os avós, que isso primeiro que não é uma doença, né, mas tem que ter uma explicação. E sinto muito, posso estar aqui debatendo contra as igrejas, vou falar mesmo, entendeu? Esse pessoal tem que estudar, começando por aí. E eu vou voltar a dizer o que eu sempre digo aqui, né, que para dirigir pessoas em um centro, seja religioso, igreja, umbanda, espiritismo, tem que ter um atestado de sanidade mental, porque lida com o ser humano, né? Teria que ter uma lei. Eu vou ainda bater, vamos juntar aí com os meus irmãos batuqueiros para fazer uma lei para o batuqueiro, que com o batuqueiro esta pauta nós não temos problemas. Temos tantas outras, né? Esta não, porque ele acolhe. Mas nas igrejas, quer abrir uma igreja, vai passar por uma sanidade mental com médico, psiquiatra, psicólogo. Tá? Tem que ser. Teria que ter essa lei. Eu sou a favor. É muito claro isso que tu fala, ô Josi, no sentido é porque tu está lidando com vidas. Exatamente. Aí a pessoa chega até esse sacerdote, seja ele pastor, pai de santo, padre, não interessa o que for, chega com dúvida e muitas vezes ao invés dessa pessoa trazer uma mensagem que acalme, uma mensagem de amor, essa pessoa acaba trazendo uma mensagem muitas vezes de austeridade. É um mensageiro do mal ali, levando desarmonia, na verdade. Por isso que fala que deveriam sim passar. Porque quanta violência poderia ser evitada, quantas pessoas poderiam estar vivas que foram assassinadas por causa de um preconceito, de uma opção sexual. Por causa de uma ignorância, né? Ignorância.
Eu gostaria de chamar a Ana, ô Josi, porque graças a Deus a Ana ela conseguiu vencer isso, né? Acho que não foi fácil para a Ana, Vanessa, ela passar por uma situação dessa. A Ana que sobreviveu os preconceitos e hoje consegue lidar com isso frente a frente. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Gostaria que tu olhasse para elas e falasse um pouquinho mais alto. Teu nome? Meu nome é Ana Paula, Ana Paula. tenho 28 anos. E na adolescência eu tive um contato a primeira vez com uma menina. E depois nunca mais tive contato com ela. Eu venho de uma família que é da igreja Cristã. cristã. E conforme foi passando, eu casei, tive 2 filhos. Peraí, tu teve uma experiência da tua juventude. E aí aquilo aconteceu e tu não deu importância, tipo assim, foi só um beijinho. Vamos voltar, foi só um beijinho e aí tu não deu importância. Não, na verdade eu dei, eu fiquei bem Mexida. mexida e nervosa, até porque o meu meio de pessoas era são bem preconceituosas. Tá, daí tu chegou lá, a menina pegou e disse assim pra ti, vamos dar um beijinho, né? E aí tu deu aqueles beijinhos e daí outro dia tu ficou com um pensamento, e agora como é que eu posso dizer isso? É o diabo que tá na minha volta, foi assim. E aí tu tocou na vida. Toquei minha vida. E a menina não te procurou mais, Não procurou mais. mas algo em ti Sim, mexeu. 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 Tá, e aí tu foi namorar normal. Fui namorar normal. E quando tu via meninas, tu te atraía por elas e ficava quieta? Não, foi tranquilo, assim. Uma parte foi tranquila, porque depois eu tive filhos, foquei ali. Tá, mas nesse meio tempo tu via mulheres, tu não sentia nada. Não, foi Tá. bem tranquilo nesse tempo. Tá. No momento que eu me separei, eu disse, agora eu vou ver minha vida, eu vou fazer tudo que eu achar necessário. Tá, mas daí será que tu não fez isso por uma questão de pensar, não deu certo o casamento, porque esse cara é Não. bom a mulher? Não. Eu acredito que foi questão que a gente se conectou, conexão. Não Tá. foi por, vou tentar homem e mulher, não. Não. Não foi essa a questão. Tá, daí separou, deu louco. Isso agora é comigo. Agora, E aí como é que e foi? aí eu conheci uma menina, fiquei com ela e eu me apaixonei por ela. E aí, nossa, porque eu me apaixonei demais por ela, eu me envolvi demais com ela. E aí eu não tinha mais medo de andar na rua com ela, eu não tinha medo de postar alguma coisa com ela, só que aí foi onde começou o caos na minha vida total, porque daí muito preconceito, falavam que eu não ia ter serviço em lugar nenhum, por isso queriam tirar meus filhos de mim. Olha aí, pessoal. Só um pouquinho. Veja o que faz o preconceito. Um dia se acreditou que índio não era gente, que negro não era gente. E se matou muita gente. Muitas mulheres negras foram violentadas, muitos homens foram violentados, muitos índios foram assassinados em nome de uma religião. Infelizmente foram assassinados em nome de Deus. Muitos homossexuais são assassinados em nome de Deus. Pessoas, famílias são destruídas por causa da opção sexual. E a Ana foi ameaçada de perder os filhos simplesmente por um sentimento que ela tinha por outra mulher. Ana, como é que foi isso? Te ameaçando, te rodeando? Foi o caos, era pavor total. Mas mesmo assim eu sabia que tem lei pra isso, né? E eu sou uma boa mãe, eu sei que eu sou uma mãe zelosa, então eu bati o pé e eu disse que não. Eu te impus. Eu me impus. Já que eu tomei essa atitude de estar com ela e de abrir meus sentimentos pra As pessoas se afastaram de ti? Na verdade, a minha mãe, né? A gente não consegue ter um convívio mais mãe e filha. A gente tinha até um certo tempo, depois aquilo ali se perdeu da gente, né? Tu fala da mãe, tu lembra isso te sensibiliza? Me dói porque a gente sempre foi muito apegada, né? Desde pequena, a gente sempre estava juntas em todos os momentos. Ela nunca me abandonou por E a nada. tua mãe, depois que tu te identificou como gostando de mulher, ela se afastou? Se afastou, ela
a gente não consegue ter conexão mais, eu e ela, é bem complicada a nossa conexão. Ana, tu acha que isso pode ter a ver com o culto que ela escolheu? Sim. Tu acha que pode ter? Sim. E aí por isso que eu digo a importância, né, da expansão de consciência nos sacerdotes. Sim. Tu acha que tem a ver? Tem a ver, sim. Tem a ver. Eu não sei como ela é orientada lá, né? Mas tem a ver, sim, porque uma que ela já vem de uma outra cultura, né? E outra que, querendo ou não, nas igrejas é fechado isso. É mal, é Diabólico. diabólica, demônio, Então é assim, a questão dela não ter a mente aberta é a questão ali que fechou. Então, expandir a consciência dos sacerdotes é a saída para abater esse preconceito, né? As pessoas poderiam viver muito melhor, Josi e Vanessa, se vivessem realmente, porque eu acho meio contraditório que, biblicamente, João 14 diz: amai-vos uns aos outros. E aí uma mãe, ela se afasta, deixa de viver bons momentos com a filha. Tem filhos? Eu tenho filhos, tenho 2 filhos. Por causa da tua escolha. E os teus filhos, como é que eles lidam com isso? Até eu tava conversando com a minha filha essa semana, é muito tranquila. Ela é muito tranquila, ele também. Porque quando eu decidi, eu sentei e conversei com eles. Olha, a mãe tá gostando de uma menina, assim, assim, assado, a mãe vai viver isso. E pra eles é muito de boa. Tanto homem quanto mulher, é muito normal, muito natural lá em casa, porque a gente teve uma conexão, uma conversa, né? Então eles são muito mente aberta pra isso. Ô Vanessa, ela conversou com as filhas dela, Josi, e o filho dela, enfim. A escolha dela por mulher pode influenciar a filha dela a querer mulher? Então vamos no boneco de novo. Hoje vamos pegar esse boneco. Se a mente da filha dela é feminina, ela sente feminina, por mais que a mãe tenha a escolha por mulher, isso não vai afetar. Não. Porque eu ouço um discurso, muitas vezes, de que a escolha sexual pode influenciar a criança a se tornar também um homossexual. E psicóloga, quero que tu olhe bem para a câmera e fale para essa mãe aí que às vezes tem essa dúvida. Não. O exemplo da Ana não vai influenciar a filha ou o filho, se ela tem, não sei se ela tem menino também, não vai influenciar. O que vai acontecer é que se o filho ou a filha já tiver, né, na orientação sexual, isso não vai ser o exemplo da Ana, vai ser sim uma escolha dela, entendeu? Mas não vai mudar, que nem naquela hora nós estávamos falando de outro exemplo, né? Que é aquele que vai lá na religião, lá na igreja, com todo respeito, mas o sacerdote diz, olha, o diabo, não vai mudar. Então, se falando na psicologia, isso envolve até desde o berço, né? Na verdade, respeitar a escolha, ensinar para a criança que ela deve respeitar a escolha do outro. Porque quando a gente ensina isso para uma criança, é natural que as escolhas dos pais não vai interferir, né? A criança que aponta que é preconceituosa, e não só por orientação sexual, mas pela cor da pele, pelo olho puxado, se é japonês, se não é, na verdade isso é do berço. Na verdade, em casa, né, todo preconceito, tá? Em criança, né, eu atendi durante 15 anos criança, todo preconceito que uma criança leva, como está dizendo a Josi, já eu não vou dar mão porque isso eu vi muito, né, de me trazer porque aquela menina é negra na escolinha. Isso não é de uma criança, isto vem dentro de casa, porque nós, os nossos filhos, somos o exemplo, né? Então assim, nós que direcionamos isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para a psicóloga. Se no caso da Ana, né, que pela conduta da mãe, ela teve uma outra orientação familiar, como é que a Ana é diferente? O que leva? Por que ela não tem esse preconceito? E ela foi viver isso naturalmente? Porque a Ana se aceita, a Ana sabe muito bem a questão de orientação sexual dela e identidade de gênero dela. Então poderia ser muito mais feliz, porque poderia ter batido na Ana. E aí entra aquela questão da pessoa não se aceitar. Ela não se aceita por medo de repressão, né, dos outros.
Mas se a gente levar em consideração que a roupagem é nossa, não do outro, já responde tudo, né? Mas eu acho que dentro disso, Josi, Aceitação. mas tem uma coisa eu acho que é muito importante. Não é só a questão da Ana que fez essa escolha de né, da questão, não sei como é que tu te consideras hoje. Eu me relaciono com outra mulher. Tá, ok. Então tu gosta de pessoa, tu te considera sexual, tá, ok. O que eu acho importante, assim, não é só essa escolha da Ana ou de outras pessoas conforme a sua orientação que seja diferente do heterossexual. Eu acho muito importante também o heterossexual se respeitar. Todos nós, é importante nós sabermos quem somos, o que gostamos, com quem queremos nos relacionar, né? Porque senão a gente vai estar fazendo um debate, uma live sobre o quê? Só sobre o que está fora. Não, é tudo Aceitação, incluído. né? Exato, é aceitação. Na verdade, tudo parte da aceitação. De se Porque conhecer. porque quando tu respeita também o outro, tu aceita. Exato. Porque isso diz sobre o outro, não sobre nós. Então a aceitação e o respeito, ela engloba tudo isso, né? Mas eu acredito também que se eu não tivesse tido essa experiência, talvez eu levaria para os meus filhos a mesma coisa que minha mãe me passou. Tu acha que sim? Eu acho que sim. Então isso, na visão espírita, é o quê? Uma aprovação? O que é isso? É uma questão muito dela, né? A questão de ela pode ter essa atração por mulheres, tu nunca ter revelado isso a ninguém. Ser forte, impactante no ensinamento dos teus filhos, dizendo que isso é errado, que eles não fizessem, embora tu sentisse isso, tá? Mas aí vai ser uma questão mal trabalhada com ela mesmo, né? E uma infelicidade grande para ti. Acredito que existam muitos homossexuais homofóbicos, né? Acredito, Ana, que ninguém nasce odiando alguém por cor de pele, por questão religiosa, nem por questão sexual. A gente é ensinado a odiar, e se nós somos ensinados a odiar também, podemos ser ensinados a amar. Né? Acredito que, pelo que tu falou, tu está ensinando teus filhos a questão do respeito e do amor. Né? Mas eu quero voltar um pouquinho ainda dentro desse teu testemunho que está dando aqui, no momento em que tu te libertou, vou essa palavra, né? Como é que tu te sentiu? Primeiro impacto, assim, eu me senti, eu disse, eu não tô acreditando, porque eu já vinha de uma, como eu vou dizer, uma base diferente, né? E eu olhava assim, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Depois foi super natural, conforme foi passando, foi super natural, como é pra mim até agora. Super natural. E hoje tu te importa com o que os outros acham? Não, jamais. Tu te preocupa? Não, jamais. Tá aí, meu amigo, esse relato aí muito interessante da Ana, né? As pessoas que estão aí nos acompanhando. E conforme a Josi diz, né? Trabalhar para aumentar, ampliar, quebrar paradigmas, ampliar a consciência, isso é de fundamental importância. Vanessa, a gente às vezes não entende muito, mas as piores atrocidades acontecem no casal heterossexual. Não é? As pessoas falam de que é péssimo, é do diabo, é isso, é aquilo, mas as infelicidades, as brigas, as contendas, as traições, enfim, a parafernália toda, acontece muito maior entre o heterossexual. Eu acho que a Vanessa pode até mapear para nós, ela como psicóloga que é, né? Eu acredito eu aí que pelo tempo de trabalho, tu consegue tirar, que trabalhou com crianças, né? Um gráfico de pais héteros, né? As crianças que tu atende, e o outro gráfico de homossexuais. Eu acredito que tem uma discrepância muito grande aí. Não tem? Será que é porque envolve o amor? Porque eu acho que assim, ó, envolve o amor, envolve a fé, envolve como essa criança é criada, né? Hoje as pessoas adotam, né? Sim. Homossexuais adotam crianças. E existe amor. E muitas das separações, quando chega uma criança no consultório, de um casal hétero, né? Os pais brigam, existe pai que dá mulher, marido da mulher que extrai marido. Então, isso não é o parâmetro, né? O mapeamento que a Josi traz, ela fala da questão do amor, é da questão de como a família vai se constituir, né? Porque hoje em dia, hoje não independe como se constitui uma família.
se é dois homens, duas mulheres, né? Uma avó e mais um casal homossexual, uma avó e um casal heterossexual, entendeu? O que importa é a relação e o amor. Mas os maiores problemas, então, seria de casais héteros? Ou é igual? O que tu acha de uma visão assim bem superficial? Antigamente, não se via isso quase, tá? Porque isso era velado quando se chegava nos consultórios, né? Até porque a gente descobriu isso só em terapia. Não, mas eu digo a questão de tu atender uma criança, não importa o assunto, dos pais levarem uma criança a um consultório. Esses pais são héteros ou esses pais são homossexuais? É isso que eu quero te perguntar. Isso já vem. É mais fácil um casal homossexual levar uma criança para tratamento, tá? Do que os pais heterossexuais. Mas a gente sempre tem em consultório o medo, e aí o pai leva um filho ou uma filha pro consultório com medo que essa criança vá ser homossexual. Isso sim, tá? Há casais héteros levam um filho pro consultório porque estão vendo o jeito do filho e tal. Sim. E aí querem achar a cura. Às vezes nem é o jeito, eles acham que é, né? Sim, eles querem que a gente faça uma orientação, um diagnóstico e que mostre para aquela criança que, né, ele é menino, ela é menina e assim tem que ser. Mas eu vou retificar minha pergunta que eu acho que não ficou clara. Minha pergunta é, eu tenho uma criança e eu vou levar ela no consultório de uma psicóloga por qualquer motivo, não exatamente isso, né? Por má educação, por comportamento na escola, essa é a minha pergunta. Os pais héteros têm mais procura no teu consultório ou os pais homossexuais? Um casal heterossexual. Viu só? Então aí que eu te digo que entra o amor. Viu só? Um casal heterossexual sempre. Vai ter mais problema, né? Na verdade, a gente precisa deixar claro que toda criança que chega no consultório, ela é o sintoma de uma família. Exatamente. Tá? Então, eu só quero deixar isso claro, né? Porque senão pode ficar mal entendido. Tá? Como assim é um sintoma de uma família? Não, Uma criança que chega no consultório é um sintoma. Claro que nós vamos ter questões de crianças autistas, outras coisas, ou que a escola pede, claro que sim. Eu quero deixar claro o seguinte, assim, toda criança que ela entra no consultório, e com 2, 3 anos, que é a partir daí que eu sempre atendi, né, ela é um sintoma de uma família. Então, quando a Josi me faz essa pergunta, da questão do casal hétero, ela vai me trazer uma questão familiar, entendeu? Essa criança não vem com uma ordem de questão familiar, que muitas das vezes ela não tem nada. Mas ela está me trazendo um sintoma. Quer dizer que a criança chega no consultório muitas vezes, ela mesma não tem nada, ela está trazendo o problema do pai e da mãe. Não só do pai e da mãe, ela está trazendo uma história familiar. Você está entendendo? É uma história. Então, às vezes, não é se trata de tratar só da criança. Não, quando a gente trata a criança, a gente não trata só a criança, a gente trata uma família inteira. Então, no caso da Ana aqui, parabéns, Ana. Tá tratando muito bem, né? Eu acho que com essa clareza. tá fazendo, se tá tudo bem, tu foi o quê? Tu usou a verdade, Isso aí. usou o amor e usou o critério de explicar que tu gosta, tu te apaixonou, tu gosta de uma mulher e tá tudo bem, os teus filhos entenderam que tu te apaixonou, né? Independente se vai ser uma mulher, se vai ser um ET, vou fazer uma amiga dele, né? Ou se vai ser um homem, ok, entendeu? Que é isso que tem que estar bem dentro Que o da amor gente. prevalece, na verdade, né? Isso aí. Acho que se todo mundo pudesse, com os filhos, com a família, enfim, em todos os lugares, a gente dizer a verdade, poder se colocar, como se sente, que a gente está entrando numa questão do coração, eu acho que todo mundo viveria um pouquinho mais feliz, né? Na verdade, assim, Ana, a gente quer te agradecer, né? Por tu ter vindo aqui, ter aberto a tua vida, ter falado, ter, de alguma forma, tá ajudando a muita gente. Tá? Você que está nos assistindo vai ficar pensando a respeito disso. Nós não estamos aqui influenciando, mais uma vez, hoje. Não, Claro que não. não é a nossa intenção. A nossa intenção é que você que está nos assistindo perceba que o que é mais importante não é a escolha sexual, e sim o amor, o respeito, saber conviver, saber que o teu limite ele termina quando começa o de outro, independente daquilo que ele escolheu. E que muitas vezes esta falta de limite criam situações tão desgastantes como criou com a tua mãe, que poderia ter sido
muito mais tranquilo, né? Se ela tivesse essa consciência mais aberta. Muito obrigado. Obrigada. Tá aí, não é fácil realmente, Josiane. A rejeição é algo que é tremendo. A rejeição é algo que machuca demais. Eu acho que a rejeição é algo terrível. Eu quero dar boa tarde lá, ó, para Franciele, Maidana, para Tati, a Delice, para Cláudia. Tem uma pergunta aqui, Paulo. A Delice Barreto diz o seguinte: acredito muito que vem de outras vidas. Exemplo, fui homem em outras vidas e nessa vi mulher. E vem traços comigo de outras vidas. Atração por mulheres, mesmo eu sendo uma mulher, porque vivi isso em outra vida. Essa pergunta é para ti. Delice. Uma boa tarde, A Delice. A Delice, muito boa tarde. Né? Que possa aí estar recebendo muita luz. É verdade, Delice. Tem muitas memórias de vidas passadas, né? E que muitas vezes vão estar assim, muito ativas. Tá? E interferem, sim, muitas vezes na vida presente. Tá? Mais uma vez dizendo que essa escolha precisamos diferenciar. Não é porque é um homossexual que tenha que ser um pederasta. Muitos heterossexuais vivem lascivamente. Então, dizendo que a questão mais importante é o amor e o respeito. E essas memórias, sim, elas podem vir com muita força. Muitas vezes questões de resgatar e de acertar. Tá? Não é tão fácil, é algo que demanda de bastante estudo e entendimento, né, para que a pessoa consiga progredir, porque muitos vão travar diante dessa situação. Sim, mas a vida passada ela pode interferir, sim. E por isso, mais uma vez, a importância de quebrar crenças limitantes. Porque quando tu quebra isso, tu expande a consciência e não vê isso como um problema, né? É que procurar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa, né? Se tu vai conversar com uma pessoa que ela se intitula alguém que trabalha com espiritualidade, mas ela vem com uma gama de informação negativa, ela vem com mensagens negativas que vão distorcer, que vão gerar angústia, há de se pensar. Há de se pensar que tipo de Deus que vai estar te condenando a esse tipo de situação. Né? Então, a pessoa também ela precisa colocar isso aí no livro da razão. Tem uma outra pergunta aqui da Franciele Maidana. É o seguinte: não viver mascarado, ter realmente coragem para ser quem realmente são. A liberdade, ela traz paz, felicidade e isso é libertador. Olha aí, parabéns pela visão dela, tá? Parabéns pela visão dela, realmente. A gente precisa de pessoas que pensem dessa forma. Josi, por que há tantos homossexuais dentro das terreiras? Eu acho que já respondeu isso, mas eu quero de novo reforçar isso. Porque a terreira, ela acolhe. O terreiro, ela acolhe pessoas. Né? Então, independente da orientação sexual, eu falo por mim, a gente sempre diz que a gente pode falar por nós, né? Isso pra mim é indiferente. Na Terra é chamado ser humano, né? Sim. Ser humano na Terra, pelo menos é esse o nome que se dá, né? Ser humano. Então as terreiras, nesse sentido, elas têm essa humanidade. Tem. Agora é evidente que existem muitos padres, muitos pastores, muitos gurus aí que estão se escondendo atrás de uma Bíblia, atrás de uma roupagem. Existe. Tá? Então, não acredito que há muito mais homossexuais dentro da terreira. Talvez nas nossas religiões até hajam mais, mas estão calados. Pode ser isso. Né? E nas terreiras, como eles encontram espaço onde eles podem se expressar, sem ter medo de retaliação. Ô Vanessa, algumas pessoas se suicidam porque não aceitam. E quando não se aceita, Vanessa? Não aceito de forma alguma isso. Já teve, né? Muita gente que se suicidou, mais que procuram, né? Também no tratamento depois. E já teve o acontecido, né?
filhos, o homem da família, né? Hoje em dia eu acho que melhorou muito, tá? Porque as pessoas procuram ajuda, né? Elas procuram ajuda espiritual, elas procuram ajuda psicológica, porque de alguma forma a psicologia, ela dá esse acalento que a Jo está dizendo que o terreiro tem. Os psicólogos, o nosso trabalho é para isso também, né? A gente vai acolher. A gente vai acolher. Para isso que a gente está ali, acolher esse ser, né? Esse ser humano. E para que ele possa se entender, para que ele possa se achar, para que ele possa fazer as escolhas dele, né? O ponto de que a Ana teve aqui disse que ela se sente bem e que não dá bola porque o externo pensa e que não acha dela. Então existe esse tabu mesmo. Claro, existe. Mas hoje as pessoas estão mais esclarecidas, então elas buscam ajuda. Né? Elas buscam ajuda para se ajudar, para poder sobreviver a tudo isso. Eu fico pensando que deve ser angustiante, realmente, tu te olhar, né, sendo um homem ou sendo uma mulher, mas não sentindo isso. Né? Deve ser algo Tu acha que é angustiante? para aqueles que não conseguem se abrir-se. É uma angústia, porque tu imagina, eu me vejo homem, mas não sinto isso, ou eu me vejo mulher, mas não sinto isso, mas também não quero falar para ninguém, porque vou ser rechaçado, porque vou ser expulso de casa, vou ter que conviver com isso, e alguns até casam. Verdade. Casam, constituem família. Olha o problema começando a acontecer, grave, né? E aí, muitas vezes, isso aí gera algo bem negativo para toda aquela família, e se gera para a família, isso tem um resultado para a sociedade, efeito cascata. Né? Então, algo que seria tão simples, se não tivesse a interferência, na verdade, não era para ter interferência da religião dentro dessa escolha. Não era, mas tem, né? Na verdade, tem interferências das religiões em todas. A interferência digo negativa, né? É, em todas as ações da vida de um ser humano. Né? E torno a dizer do atestado de sanidade mental para sacerdotes. Né? É isso aí, precisa Tem ter. muitas profissões a gente Exatamente, deveria ter para essa. Deveria ter. Eu sou a favor, assim. Mesmo a questão religiosa sendo uma vocação, né? Para ser uma mãe de santo, uma vocação, um pastor de uma vocação, um padre de uma vocação, são pessoas importantes na sociedade. A importância de um pastor é crucial na sociedade, a importância de um padre é crucial, de um pai de santo. Se existe é porque é necessário que assim seja, né? Mas uma vez que se saiba orientar, que saiba conversar e trazer leveza para a pessoa e não peso, né? Por que tu acha que é necessário, Paulo, as religiões? O que tu acha que ela é necessária? A religião ela é algo muito necessário na forma mais pura dela, de buscar religar o homem a Deus, né? De levar este homem a Deus. Não por templos e não por placas religiosas, tá? Mas de ampliar consciência, de se melhorar, de se aperfeiçoar. Esse papel da religião ele é preponderante na sociedade, tá? De suma importância. Se tirassem todas as religiões do mundo, o mundo certamente viraria um caos. Eu entendo que as religiões, elas existem para ser, primeiro que um entretenimento, é a minha opinião, tá? Elas são várias vias que levam a um criador só. E aí eu vou por uma rua, tu vai por a outra, e lá adiante a gente vai se encontrar. A minha visão da religião é essa, né? É um entretenimento para deixar o ser humano confortável, né? E até auxiliar na conduta. Eu enxergo assim. Eu não vejo a religião como fundamental. Tantas pessoas, né, não têm religião nenhuma e são muito melhores, muito mais esclarecidas, né, muito mais humanas daqueles que colocam um cabeça de cavalo e olham só para frente. Então olha o perigo dos sacerdotes perante a sociedade, dirigindo templos e terreiros. É um perigo. Se perguntam hoje, eu acho muito interessante o Deus de Spinoza, né? Pesquise lá a respeito de Deus de Spinoza, você vai se maravilhar a respeito de como Spinoza ele vê, da forma como se pensa em Deus. Tá? Mas, infelizmente, a gente sabe que existe também pessoas que querem controlar. Né? Querem controlar. Mais uma vez, você que está aqui com a gente, acompanhando essa live, eu gostaria que as pessoas que têm interesse
de participarem de Mulheres de Aruanda. Você mulher, você homem, né, você que está aí nos assistindo, que nos acompanha, e que daqui a pouco você está num verdadeiro conflito na sua vida. Tudo está dando errado para você aí, na questão da sexualidade. Procure o Centro Espírita Marlene Chaves ali, na cidade de Viamão. O endereço? É o Bílio Becker 893. Ali a psicóloga Vanessa vai poder conversar com você e te orientar. Não se abra para pessoas que tenham mente fechada e que possam, ao invés de te ajudar, te lançar no fundo do poço. Aqui na Luz e Vida, nosso trabalho também, nosso engajamento com Mulheres de Aruanda, aqui na rua Janete Clare, no número 745, com a psicóloga Catiele. De repente você está aí tomando remédios, né? Um monte de coisa de ansiedade, psoríase, e daqui a pouco você está com a sua vida revirada por causa de uma coisa que tu poderia resolver com muito mais facilidade. Não é verdade, Vanessa? Pode ser mais fácil, né? Vanessa, ali, como é tratada a questão da homossexualidade? Como é tratada? Diz no consultório? Não vou dizer no consultório, não vou dizer no consultório, mas como que deveria, como dar um pouquinho? Ser tratada no mundo isso? Não deveria. Não deveria. Começando que não tem que ser tratado, né? Ah, Não é uma doença, né? tá aí. Não é uma doença, então não deveria. Como a gente disse, são pessoas. Mas eu acho importante, como a nossa fala hoje é sexualidade, né? A gente tem que entender que a sexualidade não é homossexualidade, tá? E a homossexualidade não é sexualidade, né? Então, assim, a sexualidade é uma forma da gente de expressão, de escolha, de como tu vai te relacionar com alguém, através de afeto, carinho, amor, como eu falei na minha A primeira homossexualidade, a sexualidade é um conjunto Isso, de coisas. de como a pessoa vai, o ser humano vai fazer escolhas na escolha de se relacionar com alguém, com um indivíduo, né? Um par para ele, vamos brincar. Mas a questão não é, a sexualidade não é homossexualidade. A gente trouxe exemplos dentro da homossexualidade, da bissexualidade. Mas sexualidade é algo muito maior que isso que a gente está lidando. Então, não deveria, né? Não tem como. Como é que a gente trata? Não deveria, entendeu? Não é distúrbio, Não é distúrbio. doença, não. Não é doença. É algo. É algo que a pessoa sente, ela escolhe, ela quer viver assim, ela vai se sentir feliz assim. E a gente também, né, não falou, mas acho importante que diante de tudo isso a gente vai ter pessoas também que são assexuadas, né? Antigamente não se falava nisso. Olha e a aí, gente, olha tem só. gente que diz, eu não gosto de sexo, Olha eu aí. não gosto muito, tá tudo bem, bem. Presta atenção aqui, pelo amor de Deus, fala sobre o assexuado. Porque daqui a pouco a pessoa diz assim, mas eu sofri, eu não. Não. Ah, mas vamos lá. O A na frente, né, que é o antes lá, ele já vai dizer, né, Tá, quem é casado, casou. Agora tu foi cutucar ali a Josiane e a mim e nós queremos saber sobre o assexuado. Eu casei, mas não tenho vontade de manter a relação sexual e separei por isso e casei de novo e separei por isso e casei de novo. E aí daqui a pouco o cara é assexuado, uma mulher. talvez sim, Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. talvez ele seja. Não mas gostar de por um par às vezes é não é que algo normal, não não gostar. Não está classificado em não viu só, gostar. né? O prefixo, era isso que eu ia dizer, antes do sufixo, é depois o A, é não. Mas não é que não gosta, não é isso que é o maior interesse no relacionamento de uma pessoa que se determina assexuada. Ah, mas ela pode querer casar, namorar e não quer, é só pra viver. Claro que sim, eu já Olha aí, você tá normal. Exato, é normal. Mas claro, né, gente, que a gente tem que pensar, quando uma pessoa ela sente isso, ela já deve conversar com a pessoa que ela quer se relacionar. Eu penso dessa forma, sinto dessa forma. Para não acontecer isso, tu entendeu? De que chega lá, um gosta muito e o outro E não. aí, Mas isso pessoa... também não é doença, é uma questão da pessoa. Tá, mas se um gosta muito e o outro diz assim, não, peraí, eu quero mais é conversar, eu não refri contigo, não quero muito. Ai, negocia, Paulo, se gosta, né? Mas daí também tem que conversar antes. Claro. Ô Vanessa, a gente comunicação. tava conversando outro dia, né? E aí tu falou que tu tinha uma cartilha quando... Não, vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu tenho que botar no papel, ó, vem cá, tu gosta disso aqui, tu gosta daquilo, tu gosta disso, tá? E eu sempre brinquei e brinco no consultório muito com pacientes adultos quando eles trazem coisas, né, que vão se relacionar, vão começar a se relacionar
relacionar ou conhecer alguém, né? Então no brinco existe um contrato, né? Então tu vai emitir teu contrato. Claro, isso é uma brincadeira. Mas é uma forma da gente se comunicar e ensinar, né? Construção, né? O psicólogo Uma ele não deixa, comunicação. exato, né? De ser um musical, sacerdote ele está ajudando, né? Alguém que ele busca para isso, que a pessoa vai ter. Então, um contrato, conversa sobre essa família da pessoa, que são duas famílias que têm muito diferente. Conversa com o que a pessoa gosta, por exemplo, se tu não gosta de beber muito, mas ela gosta. Não é que as pessoas têm que ser igual, né? Mas gostos semelhantes, afinidades, vai conversando, porque às vezes é muito discrepante. Quando tem demais, aí é complicado. Qualquer relacionamento. Né? Tá vendo? A gente tá falando de sexualidade, aí já vamos lá pro relacionamento. Mas tá ligado, né? Tudo tá ligado. E aí a grande dificuldade hoje em dia é em lidar com os relacionamentos. É muito grande, nos consultórios e nas terreiros, nos centros espíritas, né? E aí, então, tu acredita que a comunicação, ela é necessária antes de amarrar os burrinhos ali, né? Claro, porque tá tudo ligado, como tu disse. Se a gente, nós estamos falando de sexualidade, mas se a gente não se conhece como a gente, qual é a nossa sexualidade, como é que funciona a nossa vida? Desconhecer, né? Se aceitar. Então, se a pessoa ela não tem um interesse, muito interesse na questão de manter a relação, quer dizer que ela pode ser assexual. Pode, não quer dizer, não. Ela não é doente, então. Não. Vai tomar hormônio para tentar Não dar precisa nada. um gás? disso, não. Nada? Um remedinho? Tem muitas pessoas de consultório que eu já vi de trás que casaram com pessoas que se determinam essa nomenclatura. Eu sou sexuada e eu achei uma pessoa maravilhosa que eu amo, que também é sexuada e a gente vive muito bem. Mas esse eu acho um problema. Eu acho um problema, porque aí às vezes a pessoa ela vai se percebendo também sexual com o tempo, né? Não necessariamente, né? Ela já sabia que era, mas aí ela não comunicou lá o cara que ela não. Por E isso que aí, fala, por isso que tem que ter o contrato. e aí, Josi, se fosse contigo, se tu casou lá com o cara, tá namorando, Josi. Ah, E aí o cara não te falou nada disso. E aí tu tá naquele dia pensando assim, hoje vai ser um dia bacana, né? Tá entendendo você que tá me assistindo? E aí, olha, eu vou te dizer uma coisa, comigo isso não ia acontecer e não acontece porque eu costumo mapear a construção das minhas relações. vai lá no início. Exatamente. Jamais casaria com alguém e eu que não estivesse tudo muito bem alinhado. Eu faço contrato, Entendeu? Eu faço contrato. Ótimo. Sim, né? Não tem como. E aí a importância da comunicação. E digo, né, que ninguém em sã consciência vai se relacionar com alguém, casamento, vamos dizer, morar junto, seja o que for, se tu não mapeou, né? Não, mas estão fazendo, Josi. Estão se conhecendo agora e já estão morando juntos, sem tempo. Sem mapear nada. Bom, mas Claro, então tem. arque com as consequências. Claro, mas tem. É o que mais ação e reação. Veja só que interessante, né? O que a Mãe de Santo ela fala, né? Conhecer. Conhecer. Comunicação. Levando em consideração que o sexo, pra mim, é uma troca de energia. Né? Tu não tem como casar com alguém, morar com alguém, se tu não consegue ao menos trocar energia. Começando por aí. Né? Então, na tua Vai visão, mapeando. sexo por sexo apenas não. Não, na minha visão, não. Existe essa troca. Sexo é uma troca de energia. Na minha visão. Por isso que a gente tem que cuidar, até mesmo porque a gente se relaciona, né? Ô Vanessa, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que ela considera como promiscuidade dentro disso aí? Pessoas que mantêm relação com vários, como é que funciona isso? Será que tu tem alguma informação disso? Na verdade, essa palavra promiscuidade dentro da Organização Mundial de Saúde Não tem? aparece, não. Essa questão de tu pode te relacionar com 3, 4, 10 pessoas no ano, tá tranquilo? Não, o que existe, né? Existe uma questão de ordem de saúde, né? Que sexo é feito como? A partir do princípio. E tu tem um par para fazer sexo, né? Ou não. Ou não, tudo bem, claro. Mas essa questão da promiscuidade, isso vai além, né, Paulo? Porque isso aí também tem uma nariz lá, cresce, arruma, Mas então eu fui longe. Tá? Foi longe, né? Então nem Levando vamos. em consideração que cada um sabe de si. Né? O teu corpo é de ordem tua. O meu é minha, do Paulo é do Paulo. Se todo mundo respeitar isso, a gente não tem nem que entrar nessa questão. Agora eu tenho uma pergunta para ti, Paulo. Se falando na visão espírita, por que tu acha então que Deus, o Criador, criou homens e mulheres? Né? Porque para que foi criado
os dois sexos? Dentro dessa tua pergunta, a gente vê uma questão bem tranquila, tá? Homens e mulheres, reprodução. Né? O indivíduo precisa nascer, precisa encarnar. Não tem como homem se juntar e ter um filho, nem mulher. Então, precisa ser, sim, a questão homem e mulher, reprodução. Agora, Vanessa, me parece que dentro do quadrinho, do desenho que tu fez, não é o importante a questão da reprodução. Daí da sexualidade já vem a questão do amor. E não, propriamente dito, a questão de reprodução. Quando a gente vai falar em questão de orientação sexual, identidade de gênero, não. Mas quando tu traz isso, como eu disse lá que eu frisei, nós não podemos deixar que nós nascemos com um sexo biológico. Sim. Né? Eu e a Josi nascemos menina e tu nasceu menino. O teu órgão reprodutor é masculino, o nosso órgão reprodutor é feminino, para isso. Então acho que linda com o que tu está falando, que esse sexo vai fazer a reprodução, é para isso. Tem que ter um homem e uma mulher. A reprodução. Né? Agora, o amor está acima da questão da reprodução. Exato. Né? É dois sexos, né? Sim, aí vai ter a questão do hermafroditismo, e aí? né? É uma também questão fisiológica, né? O corpo ali, o cromossomo, na hora da variação, ele trouxe. Pois aí vai ter, mas aí o que acontece também? Tem que escolher um órgão, né? Tu tá realizando, no hospital daí tem que escolher. Aí vai de acordo com aquele que tu tem. Se tu tiver ovários, vai ficar com a vagina. Se tu tiver testículos e a reprodução masculina mesmo, vai ficar dentro. Nossas considerações finais, Josiane. Eu digo que não devem rotular, né? Porque os espíritos se atraem pelas energias. Grande verdade. Os espíritos são atraídos pela energia. E levando em consideração que nós somos espíritos, porém na carne, a matemática é a mesma. Independe da roupagem. Nós estamos vivendo nesse invólucro, né, nessa matéria, nesse vaso, e tendo as variadas experiências, né? Sendo que o que eu acredito que é o necessário é trabalhar a questão da evolução, e essa evolução do amor, independente da opção sexual, Vanessa. Considerações finais, Vanessa? Além de tudo que já foi falado, eu peço que haja, né, um pouco mais, né, que as pessoas, como já foi falado, a questão da expansão de consciência das famílias, né, em primeiro lugar, porque aonde aparece isso primeiro e onde vai dar o boom é nas famílias. Então, né, que independente do filho, a filha, ali existe um ser, né, que é filho, que vocês amam, né, então o importante é poder pensar, conversar sobre isso, né, independente se a ordem é gostar de menino, menina, enfim, se é menino, né, importante é o amor. As famílias, importante pensar, né, sobre isso. Veja bem, mais uma vez, né, para nós encerrar, o que a gente está trazendo aqui, né, na nossa simplicidade, na nossa maneira de falar, é o quanto é importante a união. Né, a união na família, a união na sociedade, a sociedade vai refletir aquilo, né, inevitavelmente das famílias. Então, independente da questão do sexo. Na próxima live, que vai ser dia 24 de setembro, nós estaremos abordando um tema bastante interessante, Josiane: sexualidade, diversidade, espíritos de baixa luz e energia sexual. Picante, porque a gente vai estar falando um pouco mais abertamente, né, sobre isso. Nós iniciamos hoje falando de sexualidade, mas na próxima live, que vai ser dia 24 de setembro, nós vamos estar falando também da interferência dos espíritos de baixa vibração nas questões envolvendo o sexo, né? Vanessa também, junto com a Catiele. Então, para as pessoas não perderem. Isso aí vai ser bem legal, porque a gente vai fazer um formato um pouco diferente, onde terão convidados diferentes, com diferentes orientações, um bate-papo, para a gente poder entender melhor como é que funciona isso. Mesa redonda. Mesa redonda. E você que nos acompanha pela nossa live, você que está aí nos acompanhando desde o início, mande sua pergunta para as psicólogas, mande sua pergunta para a Josi, participe, né? E compartilhe. Porque com certeza, hoje você tem certeza absoluta, Vanessa,
E hoje essa fala que fizeste, que a Josi fez, ela pode sim ajudar a muitas pessoas. E esse é o nosso objetivo quanto Centro Universalista. E a ajuda, né, pessoal, ela é interna. Trazer a paz para cada um. É esse o propósito, na verdade, desse trabalho. E deixar o coração de todo mundo em paz e, de novo, fazerem aquilo que faz o coração de vocês vibrar. Nunca esqueça. E sempre para pensar, não vai ser o homossexual que vai fazer uma família infeliz. Muitas vezes um relacionamento heterossexual faz uma família muito infeliz. Tá? Gostaria de agradecer a Ana, gostaria de agradecer a Daiane, gostaria de agradecer a Joyce, que estão filmando, que participa com a gente das reuniões, né? A todas as pessoas do Centro Luz e Vida, Marlene Chaves, as psicólogas, meu muito obrigado, forte abraço e que você tenha uma excelente semana. É isso aí, para nós. Pra plantar Beijo no e coração pra de todos, colher. fique com Deus e até a próxima live.